Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui com a meditação nesta madrugada de sábado, dia 9 de agosto, 3h47. Estamos aqui por uma orientação, despertar de Deus para transmitir essa reflexão nesta madrugada, que tem como título Jesus, o bom pastor, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, só Tu és o Senhor, possuidor de todas as coisas, o qual traçou todo o plano para a salvação para nossas vidas, para ser Senhor e Deus, para nos preservar para uma vida eterna ao Teu lado, para aqueles que dão ouvidos à Tua voz e se tornam Tuas ovelhas. Amém. Tem em mãos a Bíblia para conferir conosco a tudo que vai ser falado nesta meditação. Vamos ler apenas um versículo da Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pois é, Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Se ele não tivesse derramado o seu sangue, morrido ali na cruz para abrir a porta da salvação, ninguém se salvaria, porque está escrito que sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, livro de Hebreus, se não me foge a memória, capítulo 10 de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus morreu ali na cruz, para nos salvar, a todos que se tornam ovelhas dele. As ovelhas do Senhor Jesus, de Deus, ouvem a sua voz e obedecem. Vamos falar de somente duas pontuações aqui. Primeiro do que tudo, primeira pontuação aqui. Se espelhem nos seus pastores que tiveram a conduta santa até o último dia da sua vida. Verifique o exemplo do seu pastor. Eu tive 2 pastores no início da minha fé, que eu vi o fim deles 2. Teve um que eu até auxiliei pela misericórdia de Deus e vi o exemplo de homem de Deus. O primeiro dos pastores, muito de oração, muito do ensinamento da palavra de Deus, de doutrina, um homem que era calejado os seus joelhos. E eu cheguei até ele com muita sede, sinceridade, de se tornar uma ovelha de Deus. Eu falei para ele: meu pastor, o que faço para ser a verdadeira igreja de Deus? A verdadeira igreja de Deus não é o nome da igreja onde você se congrega, que fique bem claro. A verdadeira igreja é onde está escrito no livro de Hebreus, se não me falha, foge a memória, capítulo 13, é a igreja espiritual dos santos perfeitos em Cristo. Isso é ser igreja, é a sua obediência para com a palavra, é que o torna a verdadeira igreja de Deus. E também, se você quiser saber mais um pouco sobre isso, leia todo o capítulo 7 do Evangelho de João, que Jesus mostra que se você quiser saber se o ensino é verdadeiro de Deus para ser a verdadeira igreja, você vai ver isto. E o segundo pastor, que eu segui o exemplo dele até o fim da sua vida, no qual eu cooperei com ele,
ele era um homem de uma conduta santa. Um exemplo de... Morei com ele na casa dele. Um exemplo de pai. Um exemplo de pastor. Homem sofredor. Como está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 25, que diz que o verdadeiro pastor, ele é sofredor, ele é manso, ele é apto para ensinar e também está preparado para sofrer. E esse meu pastor, ele tinha essa conduta e eu me espelho nele até o dia de hoje. E era homem de oração. Sisudo, falava com seriedade, amava, dava vida pelas ovelhas. E foi o fim da vida dele, servindo a Deus, dando vida pelas ovelhas. Que maravilhoso. Pois é, vamos ver aqui o que fala sobre isso, a palavra de Deus. As ovelhas de Jesus seguem um exemplo verdadeiro do verdadeiro pastor. As ovelhas que é de Jesus. Porque há por aí fora ovelhas que não é de Jesus, que é criada e são mais ovelhas de homens do que do próprio Senhor Jesus, do Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando atentamente para a sua maneira de viver. Vai ter que atentar. Veja se seu pastor é manso, se ele tem amor, se ele é piedoso, se ele é sofredor da vida para se preocupar com as ovelhas. Atenta a isso, certo? E no livro de Jeremias, capítulo 23, principalmente o versículo 4, diz daquele que é o verdadeiro pastor. A gente tem que se atentar a isso. E vamos para a segunda pontuação aqui e já estamos concluindo essa reflexão. Paulo disse, antes de eu falar isso, ser imitadores de Cristo e não de homens. Eu tenho dito a alguns pastores, alguns amigos familiares, quando eu aceitei o Senhor Jesus com 17 anos, eu aceitei a Deus, a Cristo. Não foi a nome de igreja nem a pastor. Eu me guio na palavra. Eu aceitei o próprio Deus. Agora temos que, como está escrito em Hebreus, a gente tem que ter a devida consideração pelos pastores, porque está escrito, são eles que velam por nossas almas, para ensinar a palavra e em oração, para pedir a Deus a proteção espiritual e o fortalecimento espiritual de cada ovelha. Olha lá, então, ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui eu fecho a Bíblia e as anotações daquilo que Deus nos inspirou a fazer nessa madrugada, essa reflexão. Paulo imitou a Cristo. E qual foi o exemplo e o modo de viver de Cristo? Ensinar o amor, ter misericórdia, ceder o perdão 70 vezes 7, quando maltratavam, quando criticava dele, ele não respondia, não rebatia, não criticava, ficava calado, apresentando tudo a Deus. Sofreu, foi obediente até morte de cruz. E Paulo imitou a tal exemplo de Cristo. Como assim? Sofreu muitos açoites, suportou os falsos irmãos,
cedeu amor e misericórdia e viveu a humildade de espírito. Tudo isso são exemplos do nosso verdadeiro mestre, que é Cristo. Paulo fez isso, por isso que ele disse, sede imitadores, meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui vai um conselho meu. Desde que comecei a examinar as Escrituras, as mensagens mais que eu me atenho são as epístolas de Paulo, porque ensina a conduta, a disciplina de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher que quer ser ovelha de Deus e um verdadeiro imitador de Cristo. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus e Pai, somente aqueles que atentam para a verdade, para a conduta, para a humildade, para a prática da piedade e segue os teus exemplos e se atém a ser submisso, esses verdadeiramente serão ovelhas do bom pastor que deu a sua vida por nós ali na cruz. Abençoe, nos ajuda a todos nós a tentar para isso e refletir. Amém. Graças a Deus, ótimo sábado, Deus abençoe a todos.